Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo de Matemática. Essa é uma aula para os alunos do nono A e nono B. O professor terminou, os produtos notáveis. Agora o professor vai estar começando a falar sobre a equação do segundo grau. Tudo bem? A equação do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, do tipo completa. Só que a gente vai começar por etapas, Seria mais ou menos isso, Que vocês já vão começando a pensar direitinho, Você vê que o professor colocou em verde, os coeficientes, Porque a gente vai fazer conta mais para frente, Então vocês têm que já ir pegando esse jeito, tá bom? A dica do professor é o seguinte. Então, a dica do professor é o seguinte, que vocês abandonem os velhos hábitos, e comecem a ter novos hábitos. Quais são esses novos hábitos? Fazer as tarefas, não só a minha, mas a de todos os professores, no tempo certo, assistir às aulas da Central de Mídias, e fazer as tarefas. Vocês sabem, que as tarefas da Central de Mídias valem de 0 a 3 pontos, as tarefas do professor de 0 a 3 pontos e as sequências digitais da plataforma CAED de 0 a 4 pontos. Somando tudo dá os 10 pontos, que é a média. Tudo bem? Então vamos seguir em frente então, vamos lá? Então, o professor vai começar a falar das equações do segundo grau aos poucos, tá? Não vai fazer direto tudo, assim já calcular raiz e tudo, porque fica mais difícil de guardar e até mesmo de aprender, Vocês podem até entender a equação, mas na hora de fazer fica muito difícil. Então o professor vai começar com as equações do segundo grau com uma incógnita, tudo bem? E aí a gente vai, com o passar das aulas, falando de mais detalhes da equação do segundo grau. Elas podem ser completas e incompletas, Tudo bem? Então vamos lá, ó. O conselho que o professor dá é que vocês deem um pause, no computador ou no celular e copiem tudo aquilo que vocês acharem importante, tá bom? Então vamos lá. Ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento dessa ciência: egípcios, babilônios, gregos, romanos, hindus, árabes e muitos outros. Os babilônios, por exemplo, tiveram um importante papel na construção de áreas da matemática, como a álgebra e a geometria. Os conhecimentos matemáticos dessa civilização, que habitou a antiga Mesopotâmia, foram extremamente valiosos para que ela se desenvolvesse e prosperasse em campos como agricultura, arquitetura e astronomia. Esses conhecimentos eram aplicados em várias situações, desde o cálculo dos dias, meses e anos, e até a construção de templos e palácios. Entre os vários documentos que os babilônios deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos, escrito em argila, que representa um problema que pode ser enunciado assim: qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida da área dela menos a medida de comprimento é igual a 870. Então vou repetir a pergunta, qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida da área dela menos a medida de comprimento do lado é igual a 870. Então, vamos lá, mostrando aqui a figura, que é a parte legal. Sempre os desenhos são também importantes, que a gente vai conversando, Vocês podem fazer perguntas no chat da Central de Mídias, podem fazer perguntas também
pelo WhatsApp, tá? Lembrando que a gente está começando a introdução, né, das equações do segundo grau com uma incógnita agora, tá? O professor vai explicar com mais detalhes mais para frente. Então vamos lá. Placa de argila, né, de aproximadamente 2000 a.C., né, 1600 a.C., 11,7 centímetros por 19,4 centímetros, guardada no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. O primeiro problema dessa placa, registrado em escrita cuneiforme, corresponde ao problema citado no texto. Então tá joia, né? Então vamos lá, começar o nosso primeiro entendimento, né? Vou deixar direitinho aqui. Lembrando, né, que tá faltando um pedacinho aqui da ponta, mas como o professor está lendo, fica tranquilo aqui, né? E aí, quando chegar na hora, o professor vai tentar aumentar a letra, que é a parte mais importante do texto, tá bom? Então vamos lá, ó. Passando da linguagem usual para a linguagem algébrica, a solução desse problema equivale a resolver a equação x² menos x igual a 870, que também pode ser escrita como x² menos x menos 870 igual a zero, que é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Tudo bem? Professor, aí alguns podem, professor, aqueles sisteminhas que a gente fez, pode ter também na equação? Claro que pode. Gente, pode tudo na matemática. Mas vamos agora se atender apenas aqui, né? Vamos só nisso aqui por enquanto. Então tá bom? Vamos apenas atender apenas a equação do segundo grau como incógnita. Então vamos agora aumentar um pouquinho aqui, que essa parte é importante, ó. Isso aqui é bom que vocês anotem no caderno. Então tá. Isso aqui, ó, é importante. Tanto é que eu aumentei um pouquinho aqui, ó. Toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a e b e c números reais e a diferente de zero, o a tem que ser diferente de zero, tudo bem, ó. É chamada de equação do segundo grau com uma incógnita. Tudo bem? O conselho do professor é que vocês copiem no caderno. Professor, preciso copiar esse texto todo? Claro que não. Você vai copiar o título, equações do segundo grau com uma incógnita, né? Vocês vão copiar a equação e essa parte amarela aqui, ó, que isso aqui é importante, né? Agora, você pode fazer um resumo, né? Fica a critério de cada um para ver se entendeu o que está sendo dito aqui, tá bom? Vamos seguir em frente, então? Então, vamos lá, ó. A representação ax² mais bx mais c igual a zero é chamada de forma geral da equação do segundo grau, em que os números a, b e c são coeficientes da equação e x é incógnita. No exemplo visto, temos que x² menos x menos 870 é uma equação do segundo grau com incógnita x, representada na forma geral. Os coeficientes dessa equação são a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 870. A é o coeficiente de x², b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Isso vocês têm que entender, ó. x², vocês veem que não tem nenhum sinal, né? Então, igual a 1 ou mais 1. Mais 1 não precisa escrever. Ó, menos x, menos 1. Vocês tiveram aula de monômios e polinômios, vocês já sabem diferenciar a parte literal do coeficiente. Por isso o professor fez a revisão e não foi direto na equação do segundo grau.
Ó, C igual a menos 870. Tá aqui, ó, 870. Tudo bem? Tranquilo até aqui? A é o coeficiente de x ao quadrado, B é o coeficiente de x e C é o termo independente. Vamos seguir em frente então? Vamos lá? Então, alunos, o importante é que vocês anotem o título, ó, equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. Tá? Tudo bem? É claro que vocês vão ter a apostila Aprender Sempre, né? Volume 3, vai ter algumas equações para vocês fazerem, por isso o professor não está passando exercício, por causa da apostila, tá? Mas é claro que o professor pode estar passando na lousa lá nas aulas ali, conversar um pouquinho mais sobre as equações. Mas no momento, o professor está aguardando as aulas da Central de Mídias, né, para ver quais os exercícios que ele vai passar, tá bom? Por enquanto aqui é só explicação do que é a equação do segundo grau. Na equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quando além de a diferente de zero, temos b diferente de zero e c diferente de zero. Tudo bem? Ó, a diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero. Dizemos que a equação do segundo grau é completa. Se pelo menos um dos coeficientes b e c é nulo, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos ver. Então vamos lá. Veja o exemplo de equações do segundo grau completas, ó. 3x ao quadrado mais x mais 8 igual a zero. A igual a 3, b igual a 1 e c igual a 8. Agora vê essa aqui, ó. Menos y ao quadrado mais 3y menos 2. A igual a menos 1, b igual a 3 e c igual a menos 2. Tranquilo até aqui, né? É importante que vocês copiem os exemplos, por favor. Copiem os exemplos e copiem também os valores do coeficiente da equação do segundo grau, que são esses aqui, ó. No caso dessa aqui, ó, a igual a menos 1, b igual a 3 e c igual a menos 2. Tem que copiar. O professor vai querer olhar isso no caderno, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora veja alguns exemplos de equação do segundo grau incompletas. 5x ao quadrado igual a zero. Ela é uma equação do segundo grau incompleta. O que falta? O ax, né? E o c, né? Falta o termo independente e a outra parte, ó. Então fica assim, ó. A igual a 5, b igual a 0 e c igual a 0. Tudo bem? Eu não tenho nem o b e nem o c, por isso que é 0. Ó, 3x ao quadrado menos 2x igual a 0. A igual a 3, b igual a menos 2 e c igual a 0. O termo independente eu não tenho. Ó, aqui, ó. 4x mais 10 igual a 0. A igual a menos 4, b igual a 0 e c igual a 10. Eu não tenho o termo do meio, né? Que seria o bx, né? Então, por isso que é 0. 2x ao quadrado menos 20 igual a 0. A igual a 2, b igual a 0 e c igual a menos 20. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Podemos seguir em frente. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, perguntem no chat da Central de Mídias ou pelo WhatsApp, tá bom? Tranquilo até aqui? Podemos continuar então? Vamos lá? Lembrando que vocês anotem o tema, ó, equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. Então vamos lá. Então, agora vamos para a parte que é importante também, raízes ou soluções de uma equação. O importante é que vocês deem um pause no computador, no celular, anotem os exemplos, tá? Anotem os exemplos que vai ter exercícios para resolver. Vai ter equações do segundo grau
para fazer na apostila Aprender Sempre, volume 3. Então, se tiverem dúvida, perguntem, tá bom? Então vamos lá. Vamos relembrar. Resolver uma equação é determinar as raízes ou soluções da equação em um conjunto universo considerado, que torna a sentença matemática verdadeira. Por exemplo, a raiz ou solução da equação do primeiro grau, 2x mais 3 igual a 13, no universo dos números reais, é 5, pois é um número real que torna a sentença verdadeira. Vocês já estão cansados de fazer essa continha, né? Mas para algum aluno que talvez não relembre, eu vou aumentar um pouquinho a tela. Ó, 2x mais 3 igual a 13, né? Vocês já sabem que se você substituir ali, né, o valor de x por 5, né? 2 vezes 5, 10 mais 3 igual a 13, né? Só substituir ali. Vocês já sabem como fazer a continha para chegar no resultado de 5, tá bom? Acho que eu aumentei demais. E agora diminui demais. Então tá, acho que aqui já tá bom. Então vamos lá, ó. Já a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, tem duas raízes. Veja só. Já a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, tem duas raízes ou duas soluções, o 2 e o 3. Indicamos as raízes, x' igual a 2 e x duas linhas igual a 3. Substituindo x por 2 temos. Ó, quando a gente substitui por 2, o que vai acontecer aqui, ó? Todos os x aqui eu vou substituir, ó. Substituir aqui por 2, ó. E aqui também. O que vai acontecer? Ó, aqui vai ficar 4 menos 10 mais 6. Quanto que é 4 menos 10? Menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Tudo bem? O que acontece quando eu substituo o x por 3? Ó, aqui eu vou colocar 3 e nesse aqui também, ó. Então fica 3 ao quadrado que dá 9. Tudo bem? Ó, e aqui fica 5 vezes 3. 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6 igual a 0. Tudo bem? Existem equações do segundo grau que não têm solução real. Por exemplo, x ao quadrado menos 4x, que vai dar x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Não tem solução no conjunto dos números reais, pois não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Números como raiz quadrada de menos 4 fazem parte do conjunto dos números complexos, que é uma extensão do conjunto dos números reais que será estudado no ensino médio. Então é o seguinte, pessoal, vocês precisam relembrar os conjuntos que vocês aprenderam ao longo do ensino fundamental. O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais. Esses 4 conjuntos fazem parte do conjunto dos números reais, tá? O que ele quer dizer é o seguinte, que não existe raiz quadrada com número negativo no campo dos reais. Quer dizer, não existe solução quando a raiz tem um número negativo, quando uma raiz quadrada tem um número negativo, mas existe solução no conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos vocês vão ver no ensino médio. O professor nem vai chegar a comentar isso no ensino fundamental, mas existe ainda um outro conjunto além desse. O professor tem intenção de passar um vídeo muito legal sobre as 17 equações que mudaram o mundo.
A título de curiosidade apenas, né? Eu devo ter esse vídeo no meu Drive. Ele serve tanto para matemática como para física. E espero que vocês gostem, porque tem até um livro, né? Para quem gosta da área de exatas, eu acho que vocês vão adorar. Tá bom? Podemos seguir em frente então? Vamos lá? Então vamos lá, ó. Resolução de equações incompletas do segundo grau. Professor, mas a gente não só tá na teoria por enquanto. Sim, estamos na teoria por enquanto. O professor sugere, né, que vocês peguem um livro de matemática do 9º ano, né? E comecem a ler. É bom fazer isso, né? Ler o livro, né? Tentar fazer alguns exercícios, né, por conta própria. É interessante, né? Então vamos lá. Resolução de equações incompletas do segundo grau. Equações do tipo ax² mais c igual a 0, com a diferente de 0 e c diferente de 0. Você já aprendeu a resolver esse tipo de equação no ano anterior. Vamos recordar. Considere esta situação. Qual é a medida? Vamos ver aqui, ó. Qual é a medida? Vamos até deixar mais para cá, né? Isso aqui, ó. Né? Qual é a medida do comprimento de cada lado de uma região quadrada com a medida da área de 144 centímetros quadrados? E aí? Se representarmos por L a medida do comprimento do lado da região quadrada, podemos escrever a equação L² igual a 144. Tudo bem, ó? Se representarmos por L a medida de comprimento do quadrado da região quadrada, podemos escrever a equação L² igual a menos 144. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Então essa aqui, ó, L², tá? Vocês sabem, né, que a gente precisa isolar o L, né? Então vai ficar L igual a raiz quadrada de 144. E o resultado vai estar 12. Tá joia? Aqui é a explicação. Assim, L igual a mais ou menos raiz quadrada de 144, que vai resultar em L igual a mais ou menos raiz de 12, pois há dois números que elevados ao quadrado resultam em 144. São eles, o 12 e o menos 12. Essa é uma novidade. Muitos achavam que era só 12. Não, são dois resultados. Mais 12 e menos 12 quando tem uma incógnita, né? Se fosse sem incógnita, quanto que é a raiz quadrada de 144? É 12. Mas aqui é diferente, tá? Como a medida de comprimento do lado deve ser um número positivo, nessa região quadrada, a medida de comprimento dos lados é de 12 centímetros. Veja outro exemplo. Vamos determinar as soluções das raízes da equação 3x² menos 48 igual a 0, sendo o conjunto universo pertencente ao campo dos reais. Tudo bem? O conjunto universo pertencente ao campo dos reais. 3x² menos 48 igual a 0. Então, aqui, né, a gente tem o primeiro membro e o segundo membro. Tudo bem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 48 e jogar para o outro lado, ou fazendo esse esquema aqui. Eu tenho que eliminar esse 48 de algum jeito. Então fica assim, ó. 3x² menos 48 mais 48 igual a 0 mais 48. Para eu tirar daqui, eu tenho que subtrair, tenho que somar 48 nos dois lados, tudo bem? Ó, somamos 48 em ambos os membros da equação, tudo bem? Para quem tem dificuldade de entender, passa para o outro lado trocando de sinal. Esse aqui é um exemplo bem bom para poder entender o porquê disso, né?
do porquê que a gente tem que passar para o outro lado trocando de sinal. Então eu tenho que somar 48 dos dois lados, porque aqui é negativo, tá? Tudo bem? Para deixar o 3x² isolado. Então fica 3x² igual a 48. Aí eu preciso deixar o x² isolado. Como que eu faço? Eu divido por 3 no primeiro membro e por 3 no segundo membro. Tudo bem? Como está aqui, ó. Dividimos ambos os membros por 3. O primeiro e o segundo membro para deixar o x² isolado. Tranquilo? Observação: sendo o universo também pertencente ao conjunto dos números naturais, apenas o número 4 seria a raiz dessa equação, pois menos 4 não é um número natural. Mas vamos deixar isso para vocês pensarem um pouquinho mais para frente, ó. Fazendo a continha vai ficar x², né? 3 dividido por 3 dá 1. 1x², basta escrever x². 48 dividido por 3 dá 16. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Então fica x' igual a mais raiz de 16 igual a 4. E x duas linhas igual a menos raiz de 16, que é igual a menos 4. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Se tiverem dúvida, perguntem. Tá bom? Então vamos lá. Logo, as soluções ou raízes dessa equação são 4 e menos 4. Veja mais alguns exemplos de resolução de equações no conjunto dos números reais. Lembrando que a gente tem um exemplo aí, né? Vocês copiem no caderno, por favor. E copiem também esse exemplo e esse também, para que vocês possam depois comparar, né? Tentar fazer esse exercício sozinho, né? Sem olhar, né, no caderno, tá bom? Então vamos lá, ó. 3x² menos 36 igual a 0. Então eu pego, você vê, eu pego menos 36, passo para o outro lado trocando de sinal. Fica 3x² igual a 36. Esse 3 é uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo. Note que eu já não estou fazendo daquele outro modo. Já estou fazendo direto, pulando etapa. Então fica x² igual a 36 dividido por 3, x² igual a 12. E aí fica x igual a mais ou menos raiz de 12. X igual a mais ou menos raiz de 2² vezes 3. Esse 2 aqui eu posso cancelar com esse índice, então ele cai para fora. Então fica mais ou menos 2 raiz de 3. E as minhas raízes são x' igual a menos 2 raiz de 3 e x duas linhas 2 raiz de 3. Tudo bem? Tranquilo? Copiem o exemplo para que vocês possam entender melhor as equações do segundo grau incompletas. Vamos então para o próximo exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, né? Ótimo, deu para aumentar bem, né? Então vamos lá. 5x² mais 45 igual a 0. Então qual é o primeiro passo? Pego o 45 e passo para o outro lado. E aí vai ficar menos 45. Então fica 5x² igual a menos 45. O que eu vou fazer? Tá vendo? Esse 5 é uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo. Então fica x² igual a menos 45 dividido por 5. Aí fica x² igual a menos 9. X igual a mais ou menos raiz de menos 9. Não existe nenhum número real para x, ou seja, essa equação não tem raiz real, ou seja, não existe solução no campo dos reais. É isso que ele quis dizer, tá? Então, quando acontecer isso, nem todas as equações do segundo grau vai ter solução no campo dos reais. Pode existir solução em outro campo, em outro conjunto, tá?
Se não existe solução no conjunto dos números reais, vai existir solução no conjunto dos números complexos, que vocês vão aprender no ensino médio. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso. Não existe nenhum número real para x, ou seja, nesta equação não tem raiz real. Podemos seguir em frente então? Vamos lá? Então, agora acompanhe como resolver a seguinte situação de duas maneiras diferentes. O dobro do quadrado de um número x menos 98 é igual a zero. Qual é esse número? Então tá aqui, né? O primeiro eu vou aumentar. Ó, o dobro do quadrado de um número x menos 98 é igual a zero. Qual é esse número? Primeira maneira, vamos se atender primeiro a primeira. Vou aumentar aqui o máximo que eu puder. Acho que deu, né? Ó, primeira maneira, tá? Então fica 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. É um número negativo, passa para o outro lado trocando de sinal, tudo bem? É um número negativo, passa para o outro lado trocando de sinal, fica 98. X ao quadrado igual a 98 dividido por 2, é uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo, tudo bem? Então fica 98 dividido por 2, x ao quadrado igual a 49. Aí fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, x igual a mais ou menos 7. Então as raízes são x igual a menos 7, x duas linhas igual a 7. Tudo bem? X linha igual a menos 7 e x duas linhas igual a 7. Logo o número é 7 ou menos 7. Tudo bem? Logo o número é 7 ou menos 7. Então vamos para o segundo. Deixa eu ver se ele está um tamanho bom, tá? Então vamos lá. Essa parte aqui é legal, viu? Que aí vocês vão lembrar os produtos notáveis. Exatamente. Vocês vão lembrar os produtos notáveis, né? Essa é a parte mais legal. Vocês vão lembrar aquilo que o professor explicou, né? Então vamos lá. Quem não lembra, tem que pegar as aulas e assistir novamente. Não tem jeito, né? Para que o conhecimento fique consolidado, para aquele que não assistiu a aula anterior, fica difícil de entender essa aula. Por isso que o professor revisou os produtos notáveis. Revisou os produtos notáveis, revisou também os polinômios por causa disso, para que essa aula fique mais fácil de ser entendida, tá bom? Quem não assistiu às outras aulas, é óbvio que aqui vai ficar muito difícil de entender. E aí o professor não pode fazer muita coisa, né? Aliás, o professor pode, vai mandar vocês assistirem as aulas de novo. As aulas de polinômios e produtos notáveis. É o que o professor vai mandar fazer. Se fazer a pergunta para o professor.